que para tratarmos de todos esses assuntos que nós já papeamos, já falamos das dificuldades, do que acontece, a gente precisa nada mais do que tratar do nosso amor próprio, que a gente já falou dele aqui também, né? Mas eu acho fundamental que a gente pare só para falar sobre esse amor que faz toda a diferença para que a gente consiga cuidar de tudo isso que a gente vem falando, dos papéis que a gente exerce, né? Sobre a gente amar a nossa vida, sobre os nossos sentimentos de ansiedade, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Oi, boa noite, Ana. Oi, Dani. Conseguiu chegar, Dani. A Cris entrou também, a outra Érica. Oi, Sandra, que legal, ó lá, chamou a amiga, a tia entrou também. Isso mesmo, gente, vamos chamando a gente. Né? A Silvana entrou. Então, o nosso tema é amor próprio, mas a surpresa não é o tema, tá? A surpresa é que... Cadê o tamborzinho? A surpresa é que hoje começa a nossa semana do amor próprio. Por quê? Porque é um assunto muito denso, a gente tem muito para compartilhar. Eu quero muito estar mais próxima de vocês, sabe? Foi muito gostoso a live da semana passada, senti tanto calor humano, tanto carinho por parte de vocês, e acho que nada mais justo que eu retribuir estando ainda mais próxima de vocês. Então, vamos ter mais lives essa semana. Vamos fazer uma semana do amor próprio. Quem topa vir comigo nessa semana? Eu tô recebendo isso. Voltou, né? Então, gente, eu quero iniciar hoje uma semana que nós vamos papear muito sobre a questão do amor próprio. E aí a gente vai fazer algumas lives sobre isso. Por quê? Só falar de amor próprio por si é importante, mas a gente precisa falar do amor próprio ligado às nossas relações, ligado à maternidade, ligado à nossa, às vezes, falta de autocuidado com a gente mesmo, ligado à dependência emocional. Então, amor próprio engloba muitas coisas. Então, hoje, iniciamos a nossa Semana do Amor Próprio e eu quero todo mundo com essa hashtag. Depois eu vou explicar direitinho como a gente vai fazer a hashtag, como a gente vai ter exercício, tá? Então, eu já peço para vocês, venham para as lives com um papelzinho, um bloquinho de anotação, uma canetinha, porque a gente vai precisar exercitar algumas coisas quando terminar a live. E aí, toda a nova live, a gente vai iniciar falando um pouquinho do que a gente explorou com essas conclusões aí, com os exercícios que eu pedi para vocês fazerem. Coisas simples, tá, gente? Mas coisas que vão fazer vocês pensarem na prática, né? Porque nada melhor do que a gente escutar aqui, a gente refletir e sair daqui e continuar o trabalho, que é o que eu falo para meus pacientes no consultório, né? O trabalho não está só nos 50 minutos de sessão ou nessa 1 hora de live nossa. Oi, Flá, tudo bem? A Érica amou, isso, que bom. E tô gostando do tamo junto. Oi, Marcela. A Rose, eu falei oi já, Carolzinha. Certo, gente? Então, como vai funcionar a nossa Semana do Amor Próprio? Hoje a gente abre, vamos falar um pouco sobre amor próprio. Quero que vocês vão falando para mim sobre as dificuldades. A Josefa, oi Josefa, boa noite, seja bem-vinda. Falar um pouco sobre as nossas dificuldades, o que pega aí em tudo isso que eu vou falar. Oi, Evelyn, conseguiu chegar? Fernanda. E aí, então, para quem tá chegando, a surpresa é que hoje estamos iniciando a nossa semana do amor próprio. Então, como que vai funcionar? Nós vamos ter live hoje, online, depois eu vou postar para vocês lembrarem, mas hoje, quarta, sexta e domingo, tá? Dia sim, dia não. Então, nós vamos fazer um dia de live, um dia de reflexão. Um dia de live, um dia de reflexão. Um dia de live, um dia de reflexão. Ah, e na última não tem dia de reflexão, né? Porque a última a gente fecha e volta na segunda-feira, que vai ser o dia que a gente vai encerrar a nossa Semana do Amor Próprio, trazendo aí vários conteúdos que vocês foram concluindo no decorrer dessa semana. Então, gente, para isso ser legal, eu preciso muito de vocês, tá? Preciso que vocês vão pensando, vão me marcando, vão
vão trazendo coisas, podem me mandar direct, pode ir postando coisas que a gente possa ir trocando ideias, tá? Porque muito do que a gente vai movimentar aqui durante essa semana vai ser com base no que vocês vão trazer de dificuldades, de facilidades, de coisas que são mais possíveis, menos possíveis para cada uma de vocês, tá? Boa noite, Veri. Oi, Marlene. Então, Jéssica, Nath. Então, como que a gente vai fazer? Todos esses dias vão ser às 8h30, no nosso horário de sempre. E aí eu vou estar aqui pra gente tratar pontualmente alguns meandros aí do amor próprio. Mas hoje eu quero começar falando detalhe, uma coisa importante, vocês viram lá que eu perguntei pra vocês como anda o amor próprio aí nos stories, né? E assim, a grande maioria não tá tudo bem, né? Algumas estão bem, outras não estão tanto. Então, assim, é um assunto que sempre é questionável, sempre é uma coisa que a gente precisa parar pra pensar, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem também com o nosso amor próprio, só que a gente tá indo tão pela maré que a gente não percebeu que a gente meio que deu uma abandonada nesse amor aí, né? Então, acho que pra quem sente que tá tudo legal, ótimo, mas vem com a gente, né? Vem avaliar tudo, como as coisas estão, se você realmente está avaliando corretamente, se não tem algo a melhorar, ou se você pode trazer para nós também algumas diquinhas, né? Porque isso sempre vai ser válido. Tá bom? Então é isso. Essa era a surpresa. Tô muito feliz de poder compartilhar mais dias da semana com vocês, da gente estar juntas mais dias para poder compartilhar um assunto de tanta importância. Tá? Então, quem for entrando aí, depois vai entendendo o que tá acontecendo. Então, vamos lá. Nós nascemos com um amor já existente dentro da gente, que é um amor quase fisiológico, vai, né? Não é isso, mas é um amor por si, que a gente exerce ele para satisfação das nossas necessidades primárias. Então, a gente já tem em nós um senso de proteção, né? Um senso de suprir com as nossas necessidades. Gente, se tiver um barulhinho, tá tendo uma obra aqui perto e eles estão fazendo à noite, porque é coisa da prefeitura e tal. E aí tá tendo uns barulhos diferentes, tá? Eu tô tentando aproximar mais o microfone aqui, mas se vocês acharem que o áudio tá um pouquinho confuso, vocês me avisam, tá? Então, esse amor que é inato, que a gente já vem com ele é um amor de proteção. Então, assim, eu sinto fome, eu preciso buscar comida, né? No caso, até lá, né? Nos povos, né, primários aí, a gente vem com essa necessidade a ser suprida e por amor a nós, por querer viver, por proteção, nós reagimos a isso. Ok, mas com o tempo, né, com os avanços da nossa, da humanidade, começa a vir o quê? Umas necessidades que não são só fisiológicas. Eu não atendo só um amor de proteção e de sobrevivência. Eu começo a ter a necessidade de ter um amor em mim, mas geralmente pautado na relação com o outro, né? E aí surge esse sentimento autêntico de amor a si mesmo, que não está mais pautado em necessidades fisiológicas, mas em necessidades emocionais. Né? E aí digo mais, que é onde eu quero chegar com vocês, né? Oi, Cibele, oi, Zilda. Ai, PS2 Lima, não sei quem é, mas depois me põe seu nomezinho aí que eu gosto de falar pelo nome. Com os nomes, né? Chamando pelos nomes. Então, quando a gente tem um amor autêntico pela nossa existência, né? Esse amor autêntico, ele está falando da nossa autenticidade. De quem somos nós, de para que viemos, de por que vivemos. E aí a gente começa a construir por nós um amor que vai nos dar um embasamento para as nossas relações, para as nossas atitudes, para o que a gente quer para a nossa vida. Seria a nossa proteção, já não mais para uma questão de alimentação, de sobrevivência, mas para que a gente
exista de uma maneira confortável, de uma maneira respeitosa, de uma maneira com a gente mesma. Só que aí nessa hora, muitas vezes, a gente acaba pondo outras coisas no lugar deste amor primordial e deixando ele lá de lado. E aí a gente perde quem somos nós. A gente perde essa autenticidade de sermos nós. E aí o amor próprio dança. Aí vamos organizar as coisas. Amor próprio e autenticidade. Por que autenticidade? Para mim não tem como a gente falar de amor próprio sem a gente falar na nossa autenticidade, na nossa maneira autêntica de ser. Porque o que é ser uma pessoa autêntica? Né? É entender o que a gente quer pra gente. Quais são as nossas vontades, né? Quais são os nossos desejos? O que rege a vida da Juliana? O que a Juliana acredita? O que ela gosta de ser? Como ela gosta de ser? O que ela gosta de receber? Aí, quando eu respondo essas perguntas para mim mesma, eu acho a minha autenticidade. Então, autenticamente eu gosto de ser bem tratada, autenticamente eu gosto de falar para as pessoas, autenticamente eu gosto de me relacionar com muitas pessoas. Tá, isso eu tô falando da Juliana, mas cada um de nós temos a nossa autenticidade, as nossas verdades, né? E aí, quando eu respeito isso, quando essa autenticidade está sendo valorizada, essa autenticidade está sendo alimentada, então meu amor próprio tá andando legal. Então vocês percebem que para esse amor, que não é um amor de sobrevivência, mas é um amor de valorização à minha existência, ele precisa ser pautado nas minhas escolhas, no que eu escolho que é bom para mim, no que eu sou, no porquê que eu existo. Tá muito filosófico? Falem aí, o que vocês estão achando disso? Conseguem acompanhar, compreender essa questão do vínculo da autenticidade com o amor próprio? Porque, gente, não adianta eu achar que eu só vou ser boa o suficiente para que eu de fato me ame, me valorize, se eu for igual a fulana de tal. Se eu, de repente, acreditar em algum padrão que não esteja atrelado à minha pessoa, ao que eu sou, né? A gente tem manias de, às vezes, se espelhar, e eu já falei muito isso aqui, e a gente cansa de repetir, porque as coisas acabam levando tudo para um mesmo caminho, mas que às vezes a gente acredita num padrão, em verdades que estão à nossa volta, que não nos representam. E se não me representa, não é autêntico para mim. E aí eu não estou me respeitando ao permitir que essa verdade impere sobre a minha, certo? Porque existe no que eu acredito que seja bom para mim e existe no que eu sinto que seja bom para mim. No que naturalmente é o melhor para mim quando eu paro para avaliar. Então, a construção do amor próprio, ela é pautada principalmente no autoconhecimento. E isso é algo que a gente precisa parar, porque a gente muitas vezes não para refletir às vezes sobre nós mesmas, né? O que para mim, o que é uma necessidade para mim, né? O que eu tenho aqui como ferramenta para me conectar mais comigo mesma e para entender o que é melhor para mim. Eu tô entendendo que no meu trabalho as coisas acontecem de uma determinada maneira que eu aceito porque isso é respeitoso, é legal para mim. Nas minhas relações, e daí a gente, em alguns assuntos eu não vou me aprofundar muito, porque teremos esses assuntos voltados lá nas próximas lives, né? Como eu falei para vocês, para quem chegou agora e não pegou a introdução, a surpresa porque vamos fazer uma semana do amor próprio, então teremos várias lives
voltadas a esse assunto, que é um assunto muito denso e que a gente precisa trocar muita ideia sobre isso, né? E então, na quarta-feira, nesse mesmo horário das 8h30, a gente vai tratar sobre o amor próprio e as relações, tá? E os relacionamentos. Então, a gente vai entrar mais nesses assuntos. Então, hoje, eu tô mais pra gente conversar um pouquinho sobre o que é esse amor próprio, né? O que ele está... pra gente primeiro entender direitinho. Eu sei que, com certeza, todo mundo sabe disso, tem contato com isso, mas eu acho que é fundamental que a gente repense juntas, né? E então, aí depois disso a gente vai ter lives com outros assuntos, aí eu vou avisando conforme for passando as lives. Mas então hoje eu não vou entrar tanto em relacionamento, porque nós falaremos na quarta-feira só sobre o amor próprio e as relações, tá? E os relacionamentos. Então, também quero pontuar que, mas da onde vem, né, a dificuldade com essa questão do amor próprio, do autorrespeito, da gente saber se olhar, da gente saber avaliar até onde a gente de fato está prezando tanto por esse amor. E digo para vocês, muitas vezes essa dificuldade ela vem lá da nossa infância, né? Nem sempre, nem todos fomos educados e tratados com a devida importância. E nem podemos entrar no mérito de ser um problema, de ser um erro, de ser da parte de ninguém, porque assim, cada um teve uma educação, cada família acredita numa coisa, né? E cada fato é um fato, não tem como a gente... Oi, Adilson, tudo bem? A Liliane também, a Clara, deixa eu ver, a Liz, boa noite, o Wagner tá aqui, isso mesmo, homens. Vamos falar sobre amor próprio com a gente. A Pati, Regininha. Então tá, todos bem-vindos, boa noite, vamos aqui com a gente. Então, é importante pensar nessa questão da nossa história, né? Às vezes a gente teve uma formação de pai e mãe muito legal, que valorizou, que nos amou, que nos deu a devida importância. Mas, às vezes, durante a nossa história, também, o que a gente foi acreditando, os vínculos que a gente foi criando, nosso meio social, foi, de certa forma, nos tornando menos importante. Ou a nossa visão de nós mesmas com o decorrer de... Sabe, às vezes eu acredito que o ideal na minha adolescência era eu vestir o 36 que todas as meninas vestiam, mas eu nunca pude fazer isso, por exemplo. E aí eu me sinto menos. E eu levo isso comigo e me valorizo menos, me amo menos, porque eu não sou aquela pessoa que aquele grupo determinou que teria um padrão correto, né? Temos também a questão da educação, lá do amor de pai e mãe, né? De repente minha mãe era excelente, mas eu tive uma dificuldade, uma rejeição por parte do meu pai, né? Ou o contrário, né? Eu tive um pai muito presente, mas eu não tive aquele amor da minha mãe que eu esperei ou que eu busquei. Também tenho as minhas referências, porque às vezes, se as minhas referências são pautadas em mulheres que não valorizavam tanto o amor próprio, eu posso ter aprendido por vivenciar isso, que de repente não é necessário dar tanto valor a isso, tá? Então eu vou jogando ideias aí para que vocês vão refletindo, vão pensando, né, sobre possibilidades da vida de vocês. Então, o amor próprio, ele é construído nessas experiências de afetividade, né? Quando eu sou valorizada na minha história, eu sou amada. E não quer dizer que quem não é amado, quem não foi amado, ou que tem alguma história, né, de que houve alguma rejeição, alguma coisa que não foi muito legal nessa história de vida, infância, adolescência, não vá ter nunca o amor próprio. Não. Por isso que a gente tem muito que falar aqui, né? Porque sim, é muito possível que a gente construa esse amor próprio. E, inclusive, eu coloquei lá na divulgação da live isso, pra gente redescobrir juntas uma força que pode nos construir. Por quê? Porque se não tá aqui, a gente vai fazer aparecer. E se tá aqui e precisa melhorar, a gente vai olhar onde isso precisa melhorar, né? Porque o amor próprio, uma frase que eu anotei aqui que eu acho fundamental, o amor próprio é a maneira que a gente ensina os outros a nos amar.
Agora pensa, se a gente não cuidar disso, a gente está ensinando as pessoas a nos amar de que maneira? Não é? Então, por isso, eu valorizo muito esse assunto, esse tema, e acho que a gente tem que estar muito junta para falar sobre isso, tá? Por isso esses dias de live aí, onde eu tô muito feliz e muito empolgada pra gente estar muito junta. Vamos lá, comecem a contar aí pra mim um pouquinho, em cima do que eu tô falando. O que vocês sentem sobre essa questão de se sentir que se ama, que se valoriza, sentir que sabe reconhecer em você a sua autenticidade, o que você é, o que você não gosta, porque autenticidade também tem a ver com isso. O que eu quero, mas o que eu não quero pra mim, né? O que eu gosto, mas o que eu não gosto? O que eu aceito e o que eu não aceito? Né? Tudo isso tem muito a ver com a gente achar a nossa autenticidade. Contem pra mim, vão escrevendo aí que eu quero ler o que vocês têm a falar. A Ju colocou, nossa, eu achava que era como eu me amava. Então, às vezes a gente se ama, a gente se quer bem, mas a gente se ama pautado em uma realidade que não é nossa. E aí, em algum momento, isso vai dar problema. Porque é como se eu tivesse que caber em uma caixinha, caber em algum formato. E eu não preciso disso, sabe? Eu tenho que me amar entendendo quem é a minha pessoa. Porque, gente, tem gente mais bonita que a gente. Tem gente mais inteligente, né? Tem gente mais atraente. E tudo bem. Porque se eu tô segura na minha autenticidade, se eu tô me amando pautada na minha verdade, de quem eu sou, né? Do que eu posso ser, né? Se o meu biotipo é um biotipo um pouco mais cheinha, por que que eu tenho que sempre... Eu me amo, mas olha, eu quero ser assim. Mas espera aí, cadê as suas limitações? Né? Porque a gente pode querer melhorar, mas a gente não é uma massa de modelar. A gente pode querer sim melhorar, quero ser mais bonita, eu quero ser mais inteligente, isso é super possível, né? Mas a gente não é uma massinha de modelar. Então a gente tem que saber nos amar e nos apropriar desse amor, mesmo nas nossas limitações ou naquilo que de repente a gente sabe que a gente não consegue chegar e a outra pessoa chega. Entendem aí essa linhazinha que separa essa questão do eu me amo, mas eu tô de olho naquela outra realidade, né? Ou eu me amo, mas eu quero ser tal coisa. Tá, isso faz parte da sua verdade? A Evelyn colocou: amor próprio é nos respeitar e sermos fiéis a nós mesmas. Isso mesmo. Isso mesmo. É aceitar quem a gente é. Então eu me amo aceitando. Não me modelando naquela verdade que eu acho que talvez seja melhor. Porque aí não, aí eu perdi tempo, né? Aí eu tô num ciclo onde daqui a pouco eu me decepciono e daqui a pouco eu me sinto inferior, porque eu me amo pautada em outra realidade. E aí se eu não atinjo, eu me frustro e me sinto inferior. Aí a gente tem outra vertente também. Tem gente que se ama demais. Aí não é amor próprio, é egoísmo, né? As minhas coisas sempre à frente, as minhas coisas sempre são as melhores, porque quem sabe que as nossas coisas são boas, que a gente tem valor, a gente deixa o outro reconhecer. A gente não precisa da gente falar, entendeu? Às vezes a gente precisa se impor sim, né? Às vezes a gente precisa, de repente não tá tendo um reconhecimento, a gente mostra, né? Os nossos potenciais, as nossas qualidades, mas para isso a gente precisa se apropriar delas. Assim como quando a gente se apropria também das nossas deficiências, fica muito mais fácil levar a vida. Porque eu me amo sabendo que eu tenho essas qualidades e que eu tenho esses pontos a melhorar. E aí eu não preciso ficar fazendo média para ninguém. Porque eu mesma assumo que talvez para determinadas coisas eu não sou boa o suficiente. E aí a gente segue, né? Tentando melhorar, se adequando com o que é melhor para nós. Vocês concordam comigo? O que vocês acham disso?
Ó, a Marlene colocou, seria quando eu aceito minha condição ou situação que estamos vivendo, fica mais fácil. Isso mesmo. Porque aí eu não idealizo uma pessoa para eu amar. Eu entendo quem eu sou e eu me amo com essas limitações. E aí vamos para jogo, né? Aí vamos se relacionar, vamos ser mãe, vamos ser profissional. Peraí, tá acontecendo tal coisa comigo. Eu entendo exatamente qual é a minha limitação. Talvez para essa questão eu não seja boa o suficiente. E, gente, pelo amor de Deus, não é você se inferiorizar e você se diminuir diante de situações. É só você não se jogar na cova dos leões, entendeu? Diante de coisas que talvez a sua habilidade seja para outra coisa, né? Talvez você precise simplesmente só se guiar dessas conclusões que você vai tendo de você mesma e se protegendo, se respeitando. Para que eu vou me expor a ser tal pessoa se essa não sou eu? Porque eu não me amo? Talvez, né? Porque imagine você fazendo isso com outra pessoa. Você ama muito uma pessoa, mas se você falar para ela que é o seguinte, eu te amo, só que você tem que ser assim, assim, assado. Que amor é esse? A Léo colocou que é verdade. Oi, Léo. A Alice colocou, concordo, mas tem hora que é difícil. Sim, por isso que a gente vai falar sobre isso uma semana. E isso também, ó, oscila muito. Horas a gente consegue confiar nessa nossa autenticidade e seguir firme com ela. Mas tem vezes que situações nos põem em xeque e às vezes a gente perde um pouco isso, né? Por isso a gente tem que ficar validando muito para nós mesmos as nossas forças, as nossas fraquezas, para que quando coisas acontecerem a gente entende e se perdoe também, sabe? Eu tenho aqui umas coisinhas que eu separei de tópicos pra gente falar aqui no final, mas um deles é se perdoar, né? Porque você não precisa ser boa em tudo, você não precisa toda hora ser, sabe? Tem épocas que eu consigo estar mais bonita, tem épocas que não tá dando. Mas entenda, não vai se estressar com o outro quando ele disser, poxa, você podia estar um pouquinho mais arrumadinha. Você não tá se arrumando mesmo. E esse é o seu momento, talvez, que precisa ser respeitado, né? Mas se eu estou apropriada disso... Gente, tem filho na live. Oi, Pedro. A Fran tá aqui também. Então é dessa apropriação que a gente precisa fazer das nossas verdades, para que a gente se ame, mesmo que, sabe? Mesmo que nesse momento eu não esteja me cuidando o que eu precisaria fazer, que inclusive é muito importante, gente, para esse ciclo de amor próprio, de horas abaixo, horas a gente tá um pouco melhor. Quanto menos a gente perder a mão de nós mesmas, das nossas vaidades, quanto menos a gente perder a mão dos nossos... de fazer com que a gente se sinta mais confortável com nós mesmas, isso contribui para que a gente não perca tanto a mão desse amor próprio. Porque às vezes a gente diminui um pouco esse amor, às vezes a gente vai dando uma abandonadinha nele, só que a gente precisa às vezes olhar pro espelho, passar um batom e falar, opa, olha quem tá aqui. Essa sou eu, né? Então, assim... É muito importante olhar que a gente oscila, mas a gente precisa de uma atenção e de uma disciplina para não nos perdermos. Vocês já sentiram que vocês já perderam um pouquinho de vocês? Responde aí para mim. E sabe que a autenticidade, muitas vezes, ela é confundida com a espontaneidade. E a espontaneidade é uma coisa bem legal da gente falar, porque assim, a gente precisa dessa espontaneidade no dia a dia, até pra gente sacar quem é a gente, né? A Josefa, a Érica, a Sueli... A Gil, todo mundo falando que sim, né? Que já teve vezes que a gente se perdeu também, gente, sabe? Tem vezes que a gente tá tão focado nas coisas à volta que a gente realmente se perde da gente mesma. E assim, quero dizer que o meu primeiro intuito em estar aqui, desde as primeiras lives, e vocês sabem, quem tá comigo desde sempre sabe, que eu falo muito sobre isso,
que está atrelado a gente se conectar com a gente mesma. Porque assim, a gente se conecta com tudo no dia a dia. A gente está ligada com tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Mas muitas vezes a gente perde esse nosso vínculo com a gente mesma. E aí babar o amor próprio, aí babar a vaidade, aí babar o autocuidado, né? Então muitas coisas a gente acaba deixando passar. Olha lá, o Rogério respondeu sim. A Isabel colocou verdade. Tem dias que é muito difícil ter essa disciplina de voltar a se encontrar. E isso, às vezes, é muito mais confortável não olhar para isso. Só que vocês imaginam o tamanho da bola de neve. Eu me perdi de mim mesma, eu não estou cuidando de mim e eu prefiro não olhar para isso. Aonde a gente vai parar com isso? Né? Por isso falaremos disso a semana toda. A Evelyn colocou: muitas vezes abrimos mão de tantas coisas que quando olhamos nós não nos conhecemos mais. Exatamente. E às vezes precisa vir alguém de fora. Uma amiga falou assim: nossa, mas o que aconteceu com você? E às vezes a gente até fica bravo, né? Às vezes vem um namorado ou vem um familiar e fala assim: nossa, mas você tá tão diferente. E aí você fala assim: ah, eu não tenho tempo pra nada, agora vai falar que o quê? Que eu não tô vestindo bem, que eu não tô me cuidando, não tô me maquiando. Porque às vezes as pessoas também sentem por essa perda, né? Seja por uma beleza, seja por uma risada solta, seja pelas atitudes que a pessoa tem, né? Pelas trocas que a gente oferece às pessoas quando a gente tá legal com a gente mesma. A Ludmilla colocou, é muito bom voltar para é tão bom voltar para si, é verdade. A Aninha colocou: Ju, a falta de amor próprio é um dos motivos que levam as pessoas a caírem em depressão? Sim. A Dani colocou: vira uma bola de neve, né? Muitas vezes cuidamos mais do próximo e esquecemos de olhar para nós mesmos. Isso mesmo. Então, pensa assim, gente, a gente tem uma necessidade, lá como eu falei para vocês lá no começo, quem não estava no começo não viu, mas eu falei, a gente tem um amor por nós mesmos, que é inato, que vem com a gente por proteção. Por amor a mim mesmo, eu preciso comer, eu preciso respirar, eu preciso, né, uma necessidade aí fisiológica. E aí, quando eu vou criando o meu mundo emocional e tudo mais, aí eu tenho esse outro amor que ele vai se estabelecendo com as minhas experiências, né? Se vem amor, eu aprendo que eu tenho que dar amor, né? Se falta amor, às vezes eu também aprendo que eu tenho que dar amor porque foi horrível sentir essa falta. Então, assim, tem vários desdobramentos que vêm dessa primeira relação aí com a afetividade. Mas uma delas pode ser, sim, um enfraquecimento da nosso amor próprio, porque de repente eu não aprendi que eu tenho que de fato amar. E aí, quando eu luto muito contra isso, quando eu, por mais necessário que seja esse amor, esse cuidado, esse respeito comigo mesma, e eu vou lá, e eu tô pautado em outras verdades, eu tirei minha autenticidade de lado, e eu tô seguindo num fluxo de cumprir com padrões de outras pessoas, ou que não são atrelados à minha verdade, o que acontece? Eu entro em sofrimento e eu adoeço. E aí eu deprimo, aí cria-se fobias, e aí eu tô sempre ansiosa por algo que eu não encontro, mas que tá dentro de mim, né? Então sempre em alguma coisa que eu insisto demais em remar contra, em não cuidar em mim, não é. Se a gente tem, por exemplo, assim, eu tenho uma dorzinha de estômago. Se eu não cuido disso, se eu sigo com isso, e se eu não faço o tratamento, e se eu não dou atenção para isso, o que acontece? Vira uma gastrite, que pode virar uma úlcera, não é? Então, essa é a realidade para tudo nessa vida. Então, quando eu não paro para me respeitar, para cuidar dos meus sentimentos, das minhas verdades, da minha autenticidade, eu automaticamente vou criando um problema maior e que gera aí as doenças que eu citei. A Cris colocou: existem problemas, às vezes a nossa volta familiar, dia a dia, que nos consome demais. Então, e aí tá a questão que eu já falei aqui muitas vezes, que eu volto a dizer, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, né? Tem coisas que, como casos de doença, né? Casos de pessoas que dependem da gente e tudo mais, que a gente não tem muito como medir isso, né? Mas eu preciso do equilíbrio. Eu preciso saber até onde eu posso realmente colaborar, até onde eu posso ajudar,
Até eu querer e gostar de cuidar das pessoas é legal, tá tudo bem, mas existe um equilíbrio, né? Existe um limite para isso. Porque se eu estou atropelando os meus desejos que eu quero dizer, vamos falar, as minhas verdades, se eu estou atropelando as minhas necessidades, e aí eu estou causando um desequilíbrio, porque eu estou dando muito mais do que cuidando de mim mesma. Lembra da máscara de oxigênio lá, que a gente falou lá na outra live? Né? Eu preciso estar bem para cuidar do outro. Então, se você é uma pessoa que gosta do outro, então cuida primeiro de você. Se você é uma pessoa que gosta de cuidar do outro, né? Então, cuide primeiro de você. Você vai ter muito mais habilidade para cuidar do outro se você estiver bem cuidada por si mesma. Né? Então, a gente tem que achar esse limite, estabelecer esses limites. Vamos lá, eu falei sobre perdoar-se, né? Falei sobre estabelecer limites, sobre o autoconhecimento, que a gente cada vez mais entender das nossas verdades. Então, eu falei para vocês estarem com um bloquinho de anotações aí, porque eu acho importante vocês anotarem essas coisas, sabe? Lembra que é um dia de live, um dia de reflexão? Então, para que amanhã vocês reflitam sobre isso, como que eu tô estabelecendo os meus limites? Né? Eu tenho me perdoado daquilo que eu talvez não esteja dando conta, ou talvez não seja uma habilidade minha e eu insista tanto em querer ser tal coisa ou fazer tal coisa, né? Meu autoconhecimento, eu tenho verificado, né, o que eu quero para mim. Aqui eu vim, né? O que me dá prazer de fazer? E aí vamos voltar um pouquinho lá na espontaneidade, né? A espontaneidade é uma janela aberta da alma. Então é quando eu simplesmente não filtro e eu sou. E a espontaneidade, ela pode vir pautada em coisas boas e coisas não muito boas, né? Porque quando a gente abre aquela, né, a portinha ali do inconsciente, dos desejos que são inconscientes, e muitas vezes que a gente traz por consciente, mas assim, é carregado de tudo que tá ali guardadinho nosso, nem sempre é algo muito bom. Mas quando eu pego essa espontaneidade, quando eu pego aquela, sabe, quando as pessoas se referem a outra pessoa como uma pessoa espontânea, é porque ela fala o que pensa, porque ela dá risada alto, ou porque ela age de maneira meio direta, né? E ninguém precisa ter isso como uma característica própria, assim, né? Mas assim, é muito importante a gente sentir o que é espontâneo na gente. E a partir daí medir, sabe? O que eu gosto de ser de verdade, sabe? Quando eu não tenho, quando eu abro a janela da minha alma, o que sou eu? E aí você pega essa espontaneidade, essa coisa natural sua e pauta ela nessas perguntas que eu fiz. O que eu quero para minha vida? Mas se eu sou uma pessoa que gosta de rir alto, por que eu quero ser uma pessoa que tem uma função aí um pouco mais séria, ou que eu tenho que me conter para algumas coisas? Talvez isso não seja um desejo meu, né? Talvez não seja algo que seja para mim. Então eu pego tudo aquilo que é espontâneo, meu, que é natural, que vem sem filtro, e aí eu faço faço uma síntese aí, um resuminho do que é o que é cabível para minha realidade, o que é cabível para o que eu desejo para mim, do meu porquê de vida. E aí eu acho a minha autenticidade de uma maneira muito própria. Porque aí eu uso o que é espontâneo, eu uso tudo que é meu, com base no que eu desejo para minha vida. E sem conteúdo externo, sabe, gente? Talvez um conteúdo externo que possa ser o que eu quero ser na minha vida profissionalmente. Então eu vou me enquadrar para isso. E tá tudo bem, você vai continuar se respeitando, porque você tá respeitando uma vontade sua. Sabe, eu sei que é muita coisa, assim, né? E eu até, na hora de escrever, eu fico pensando, meu Deus, espero que elas entendam, mas a gente vai falar mais vezes sobre isso. E eu quero que vocês exponham pra mim dúvidas sobre isso também, sabe? Quando vocês forem pensar, faz lá um checklist. Nossa, eu queria perguntar isso pra Juliana. Manda no meu direct, tá? Ou coloca aqui no nosso papo. Que mais? A Cibele colocou, pra cuidar do outro, precisamos estar bem. Isso mesmo. Gente, vocês estão muito quietinhos, vocês estão pensando bastante, estão anotando como que tá. Ai, coraçõezinhos, fico feliz. Então, temos só 14 minutos e eu tenho mais algumas coisas para falar.
Um dos pontos também que eu gostaria muito que vocês anotassem aí, que é importante, é o deixar ir. O desapegar. Desapegar de padrões, de culpas, de medos. Sabe? Quando você parar para pensar sobre quem é você, o que você quer para você mesma, eu tô respeitando isso, que você se desvencilhe um pouco de opiniões que você tem, de critérios que você acha que a vida tem que ser pautada, né? Que a gente consiga, assim, deixar algumas coisas irem, algumas exigências, sabe? Ah, mas eu sempre quis ser a fulana de tal. E não é a pessoa não, tá? Mas é a super alegre, ou a super magra, ou a super poderosa. Isso tá falando de você? Então deixa aí, sabe? Seja o que tá ali acessível para suas verdades. E aí você vai amar com muito mais facilidade, porque você vai amar aquilo que é real em você. A Marlene colocou, essa é a parte difícil. Qual que é a parte difícil, Marlene? Explica aí, que eu falei tanta coisa. É o deixar ir? O deixar ir é difícil. Mas eu acho que não é impossível e é um exercício. Tudo isso que eu tô falando pra vocês são exercícios. Coisas que a gente precisa se disciplinar, sabe? E não é uma coisa que, nossa, ai, que trabalho. É trabalhoso, mas o resultado é satisfatório. É você se amar. É você se valorizar. É você se autorrespeitar. E acima de tudo, a minha frase que eu acho fundamental é você ensinar para o outro a maneira de te amar. Porque o outro só vai aprender a te amar da maneira como você mostra que você aceita ser amado. Né? Vamos lá. Avisos. Primeiro, exercício de hoje. Anotem aí. Quero que vocês façam uma lista de qualidades de vocês. Tá? Uma listinha. O que eu sou? O que mais combina comigo? Eu sou uma pessoa mais acolhedora? Eu sou uma pessoa mais direta? Eu sou uma pessoa mais prática? Eu sou uma pessoa que sou boa solucionadora de problemas? Sabe? Ah, eu me sinto bonita? Eu me sinto inteligente? A Fabi colocou, falou tudo. Eu me preocupo muito com o que vão pensar. Quero ser a mãe perfeita, cheia de padrões. Vamos falar sobre isso na sexta-feira, tá? E por favor, não me abandonem na sexta-feira, tá, gente? Por favor. Não pode sair ainda é isolamento, distanciamento social, nada de marcar nada na sexta-noite. Se marcar, marca depois das 9h30, tá bom? Então, como parte dos exercícios aí, igual a Fran tá falando, são exercícios diários, nem sempre fáceis. Então, para clarear um pouco, pra gente vir para conversar na quarta-feira, eu quero muito que vocês coloquem aí qualidades de vocês. Então, escreve um texto sobre você, sabe? Para pensar isso. A gente tem aí 48 horas para que você faça isso, né? Então, escreva sobre você. Quem é você? O que você tem de bom? Tá. Escreveu isso? A Marlene falou, o que tem na sexta? Calma, eu vou explicar de novo. Fica aí. Que, ó, tem mais 10 minutos de live, eu vou explicar de novo tudo que vai acontecer. Mas antes disso, o exercício. Então, escreveu todas as qualidades, escreveu quem é você, seus pontos positivos, as suas fortalezas, o que você tem de bom para oferecer para as pessoas ou para você mesma. Você vai fazer um outro textinho falando sobre os seus pontos de melhoria. O que você gostaria de melhorar em você? Tá? A lista também, já vou explicar. Então, façam essas listas porque é esse contato que a gente precisa ter com a gente mesma. Das nossas forças e das nossos pontos a melhorar. Não vamos falar fraqueza não, né? Então, a gente pode ter fraqueza, tá, gente? Mas nem sempre todo mundo aceita isso. Então, por isso eu não tô usando essa palavra, mas é o nome. Porque, assim, a gente não pode ser 100% força, né? A gente tem que ter sempre forças e fraquezas. Porque as forças a gente usa
para trabalhar as fraquezas. E é esse conjunto que eu quero chegar com vocês. Então, anotem e mantenham isso com vocês durante essa semana, porque a gente vai falar sobre isso e eu quero quero que a gente possa compartilhar muito sobre isso. E aí, sobre compartilhar, eu quero que essas reflexões, que coisas que vocês sintam a vontade de, às vezes, pôr uma frase no Instagram, no Stories, no status, onde vocês acharem por bem, ou mesmo uma foto de vocês, sabe? Se admirando, sabe? Ah, a minha qualidade é o meu nariz. Então faz uma foto com o nariz bem bonito, com o seu sorriso, né? Aquela foto que você não tirou, achou bonita e nunca postou. Então, vamos compartilhar coisas ligadas ao nosso amor próprio, à nossa valorização. E nós temos uma hashtag, que é hashtag Semana do Amor Próprio Jupsique. Tudo bem? Quero que vocês usem essa hashtag porque eu vou conseguir encontrar o que vocês postarem e porque eu acho muito legal a gente ser uma turma aí unida, né? Mulheres unidas em uma semana do amor próprio. Então, centrados aqui no Jupsique, que é o meu Insta, tá? Então, vamos proliferar isso? Posso contar com vocês? Tá? Então, postem o que vocês acharem, que vocês quiserem sobre a questão do amor próprio e com essa hashtag me marca, né? Se é no Instagram, põe lá o @Jupsique. Se vocês me autorizarem, eu reposto. Se não, tudo bem também. E essa hashtag até para chamar a atenção de outras pessoas que venham com a gente também, né? Semana do Amor Próprio, hashtag Semana do Amor Próprio Jupsique. Depois eu vou fazer um post só sobre isso, já com detalhamento de como vai ser essa semana e postando direitinho. Vou colocar aqui uma imagem, vou ver como funciona, tá? Porque eu vi que dá para colocar uma imagem. Então eu fiz uma artezinha para vocês colarem a foto de vocês. Não sei se vai dar certo, né? Porque tem gente que não tem tanta habilidade de mexer. Eu mesma tô aprendendo agora também a fazer umas artes legais. Mas não tem problema. Quem não consegue colocar a foto dentro de uma arte já pronta, posta a sua foto e coloca a hashtag me marca, tá? Assim que terminar a live, eu já vou colocar o post que vai estar com a hashtag certinha para vocês me marcarem e compartilharem. Para quem não estava aqui no começo, não entendeu o que está acontecendo. Vamos ter vários encontros essa semana para falar sobre amor próprio. Então, abrimos hoje com esse encontro. Eu tô olhando a hora com medo de acabar. Hoje é o nosso primeiro encontro, onde nós falamos o que é o amor próprio e algumas coisas a serem trabalhadas por ele. Quarta-feira a gente vai falar sobre amor próprio e relacionamentos. Sexta-feira vamos falar sobre amor próprio e maternidade, mas não precisa ser mãezinha quem tá sendo mãe agora, ou quem tem filho pequeno, não. É amor próprio e maternidade até o fim, porque a gente tem a síndrome do ninho vazio, a gente tem várias coisas que as mães fazem no decorrer da vida, né, e que acabam matando um pouco esse amor próprio e a gente ama muito mais o outro do que a nós mesmas. Quem quer ser mãe também, não é mãe ainda, mas a gente vai falar sobre coisas que é muito importante você já saber antes mesmo da maternidade. E no domingo, então, vai ser assim, ó, um dia de live, um dia de reflexão, tá? Então, segunda, quarta, sexta e domingo. E no domingo a gente vai tratar sobre autocuidado e dependência emocional. Tudo isso ligado ao amor próprio, tá? Entenderam agora? Então, vai ser assim, eu conto com vocês, por favor, venham comigo nos outros dias, tá? Tô me empenhando bastante, quero muito estar próxima de vocês e quero que a gente compartilhe muito sobre essas coisinhas que vão surgindo, essas dúvidas e tudo mais. Tá bom? Tá entendido? Então, meu direct está aberto para quem quiser mandar questões. Vou esperar os posts, tá? Convidem as amigas também para participar das nossas outras lives. E aí a gente faz um movimento bem legal em prol disso. Sabe por quê? Quem se ama não incomoda o outro também, sabia? Se a gente criar uma legião de mulheres com amor próprio fortalecido, ninguém perturba ninguém. Isso também é excelente. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos fazer um print, né? Hoje eu tô com o meu negocinho da psicologia aqui. Então, vamos fazer assim, né? Fui meio loira agora. Então, um print, por favor.
Espero que tenha dado certo. Porque toda vez que eu falo pra printar, depois eu não aguento, eu já vou falando logo. Tá certo, gente? Uma boa noite pra vocês. Obrigado por estarem aqui. A Su colocou, adorei o assunto. Eu também adoro. Até porque eu vou trabalhando com vocês e trabalhando comigo mesmo aqui, né? Exercitando. Disciplina, gente. Vamos fazer sim o textinho sobre as qualidades, tá? Vamos fazer o textinho sim sobre os pontos a melhorar e vamos refletir sobre eles, tá? Vão ficar gravadas todas as lives aqui, vão fazer parte de uma série, né? Sobre o amor próprio. E espero muito do conteúdo de vocês pra gente seguir trabalhando, tá bom? Então tá, boa noite, beijo pra todas. Nos encontramos na quarta às 8h30. Não me abandonem, tá bom? E eu espero muito as fotinhos de vocês, tá? Não caiu a live, não caiu, tô aqui. Eu ia tentar compartilhar a arte. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Ah, não. Pera aí. Não é aqui. Acho que eu não vou conseguir não, gente. Mas tudo bem. Não sei na hora que a gente colocou. Ah, aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Ó, tá vendo? Ai, que legal! Adorei, não sabia dessa. Eu fiz essa arte, vocês estão vendo, né? Tá aí na tela. E coloquei, colhe aqui sua foto. Aí embaixo tá a hashtag Semana do Amor Próprio Jupsique. E aí tá as datas, tudo direitinho Então, quem quiser essa imagem, me manda um direct, Ju, manda pra mim. E aí vocês colam uma fotinho de vocês e postam. Tá bom? Vocês vejam o que vocês conseguem. Quem não conseguir, falar assim, ai, Ju, eu tenho dificuldade de colar a foto nessa arte aí, não tem problema. Só posta uma fotinho, tá? Começa a exercitar esse amor próprio, sabe? Tem tanta foto que tem nesse celular aí que eu tenho certeza que tá linda, mas você não postou porque não tinha coragem. Tá? E me marca, me marca. Então, um beijo pra vocês. A Dani colocou agora como compartilhar, né? O Instagram acabou de avisar que falta 1 minutinho e pouco. Quem quiser, me manda assim, me manda foto, me manda arte. E aí eu mando pelo direct pra vocês, tá bom? Outra coisa, quem não estiver na minha lista de transmissão do WhatsApp, também manda no direct o telefone, para eu acrescentar vocês aqui na lista de transmissão do WhatsApp. Tá bom, gente? Então é isso. Ai, achei muito fofo colocar a foto aqui. Vou usar muito isso. Beijo, gente. Boa noite. E é isso. Semana do Amor Próprio Jupsique. Me marca, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.